Naquela manhã, tudo parecia normal. O despertador tocou, o café ficou pronto, e o dia começou como qualquer outro, mas havia algo no ar que ninguém poderia prever. Era o tipo de dia que começaria comum e terminaria mudando uma vida inteira. Talvez você já tenha vivido um dia assim, um daqueles dias em que tudo começa a dar errado, as coisas saem do controle, os planos se desfazem, e no meio da confusão, a única pergunta que aparece na mente é: Deus, por quê? Foi exatamente assim que começou o dia de Rafael. Rafael era um homem simples, trabalhador, daqueles que acordam cedo todos os dias e acreditam que com esforço e fé as coisas podem melhorar. Ele tinha planos para aquele dia, um encontro importante, uma oportunidade que poderia mudar sua vida financeira. Durante semanas ele havia se preparado, orado, organizado. Ele acreditava que aquele seria o dia da virada. Mas logo cedo, o primeiro problema apareceu. O carro não ligou. Ele tentou uma vez. Tentou três. Nada. O relógio corria. E o nervosismo aumentava. Depois de alguns minutos de frustração, ele decidiu pegar um transporte por aplicativo. Mas naquele dia, parecia que tudo conspirava contra ele. O trânsito estava parado. Uma fila interminável de carros ocupava as avenidas. O tempo passava e a ansiedade tomava conta do seu coração. Quando finalmente chegou ao local da reunião, já era tarde demais. A oportunidade tinha passado. Rafael saiu daquele prédio com um peso enorme no peito. Caminhou pela calçada olhando para o chão, sentindo que todo o esforço tinha sido em vão. Enquanto andava, ele pensava: Deus, eu orei tanto por isso. Por que o Senhor permitiu que desse tudo errado? A frustração era grande. Às vezes, quando as coisas não acontecem como esperamos, é difícil acreditar que existe algum propósito por trás. Naquele momento, Rafael decidiu sentar em um pequeno banco de praça. Ele precisava respirar, precisava organizar os pensamentos. E foi ali que algo inesperado aconteceu. Uma senhora se aproximou devagar e sentou ao seu lado. Ela parecia preocupada, um pouco perdida. Depois de alguns segundos de silêncio, ela pediu ajuda. Estava tentando encontrar um hospital próximo, mas estava confusa com o caminho. Rafael, mesmo ainda frustrado com o próprio dia, decidiu ajudar. Ele chamou um carro por aplicativo para levá-la até o hospital e resolveu acompanhá-la, apenas para garantir que ela chegaria bem. Durante o trajeto, eles conversaram. A senhora explicou que estava indo visitar o neto, que havia sofrido um acidente naquela manhã. A família estava desesperada. Quando chegaram ao hospital, Rafael ajudou a senhora a encontrar a recepção. Mas ao chegar ali, ele percebeu algo curioso. O nome do hospital parecia familiar. Alguns meses antes, Rafael havia enviado um currículo para trabalhar em uma área administrativa, naquele mesmo hospital. Na época, ele nunca recebeu resposta e imaginou que não havia sido selecionado. Mas naquele momento, enquanto aguardava com a senhora, um homem que trabalhava na administração passou pelo corredor e olhou para ele com surpresa. Você não é o Rafael? Rafael ficou confuso. Confirmou que sim. O homem sorriu e explicou que havia visto o currículo dele meses atrás. Disse que naquele período a vaga havia sido cancelada por questões internas, mas que recentemente uma nova oportunidade tinha sido aberta. Eles começaram a conversar ali mesmo no corredor do hospital. Algumas horas depois, Rafael saiu daquele lugar com algo que ele não esperava naquele dia. Uma entrevista marcada para a semana seguinte. Ele ainda estava tentando entender tudo aquilo. A reunião que ele perdeu naquela manhã parecia, horas antes, a pior coisa que poderia ter acontecido. Ele tinha certeza de que aquele atraso tinha destruído seu futuro. Mas agora ele começava a perceber algo diferente. Se o carro tivesse funcionado, se o trânsito estivesse livre, se ele tivesse chegado na reunião no horário, ele nunca teria passado por aquela praça, nunca teria encontrado aquela senhora, nunca teria ido ao hospital e nunca teria encontrado aquela nova oportunidade. Às vezes Deus não muda apenas o resultado da nossa vida. Ele muda o caminho. E muitas vezes, o caminho que ele escolhe passa por lugares que no começo parecem erros, atrasos ou frustrações. Uma semana depois, Rafael voltou ao hospital para a entrevista. Meses depois,
ele já estava trabalhando ali. E um dia, lembrando de tudo o que aconteceu, ele disse algo que marcou profundamente quem ouviu sua história. Aquele foi o dia em que tudo deu errado. E foi exatamente o dia em que Deus começou a colocar tudo no lugar. Talvez hoje você esteja vivendo um dia assim. Talvez algo tenha dado errado. Um plano falhou, uma porta se fechou. Algo que você queria muito simplesmente não aconteceu. E talvez você esteja perguntando: Deus, por quê? Mas existe algo que precisamos lembrar. Nem todo atraso é perda, nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes Deus permite que um caminho se feche para que outro, que você ainda não consegue ver, possa se abrir. Aquilo que parece confusão pode ser apenas o início de um redirecionamento, porque Deus enxerga o caminho inteiro, enquanto nós vemos apenas o próximo passo. Então, se hoje você sente que algo deu errado na sua vida, respire fundo. Talvez esse não seja o fim da história. Talvez seja apenas o momento em que Deus começou a escrever um capítulo melhor do que você imaginava. E se essa mensagem falou com você, deixe aqui nos comentários qual foi o momento da sua vida em que algo deu errado, mas depois você percebeu que aquilo tinha um propósito, porque às vezes o dia em que tudo dá errado é exatamente o dia em que Deus começa a fazer tudo dar certo.